Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 6h20 da manhã, fazem 13 graus, está um dia friozinho. Hoje já vamos começar no talo da economia política para a gente avançar para a geopolítica, porque as duas coisas estão muito conectadas e eventualmente a gente se esquece disso. Primeiro, eu gostaria de lembrar que fazem hoje é 4 de julho, né? Fazem, olha só, a data 4 de julho não foi a data que o indiano lá, o Sunak, escolheu para as eleições no Reino Unido? Então hoje é dia, salvo engano, sim, hoje é dia de eleições no Reino Unido. Mas não vai adiantar muita coisa, porque o Partido Conservador vai ser esmagado, mas pelo Partido Trabalhista, que é o conservador do B. E isso me lembra outra coisa que aconteceu em 4 de julho, olha só a data, Plano Real. Hoje fazem 30 anos do Plano Real. Plano Real foi uma das maiores picaretagens, um dos maiores roubos que esse país já conheceu. Certo? Para começar, o Fernando Henrique Cardoso acabou se tornando o autor do Plano Real sem não ter basicamente nada a ver com ele. Plano Real, se vocês pegarem a lei que instituiu o Plano Real, não tem assinatura do Fernando Henrique Cardoso em nenhuma rubrica. Nenhuma rubrica, não participou. Foi consultado eventualmente, mas para que ele fosse eleito no lugar do Lula, a mídia colocou ele como pai do Real. Ele não foi nem tio. Ele não foi nem tio. E o Plano Real, gente, ele fez outra coisa assim. Um ano antes do Plano Real, as pessoas, é importante lembrar também, às vezes o Itamar Franco, o Itamar Franco foi um bom presidente, né? Foi um bom presidente, foi pacífico, no governo dele houve coisas boas. E não, gente, não. O Itamar Franco foi um Temer mineiro. A diferença da versão original, libanesa paulista, que era um escroto, com português castiço, o Itamar Franco é mineiro, político esperto, malandro, certo? Porque olha só, gente, um ano antes do Plano Real, houve uma série de eventos, vamos colocar assim, né? Impeachment do Collor, tudo mais, liberalizantes da nossa economia, liberalizantes da nossa economia. Mas vamos ao que interessa. O Itamar Franco foi quem privatizou a Vale. A Vale do Rio Doce, cara, o homem era mineiro. E ele entrega a Vale do Rio Doce de graça. De graça, CSN. Sabe, ele foi um privatista igual os outros. Igual o anterior, Collor, e quase tão ruim quanto o posterior, Fernando Henrique Cardoso. Não passa pano pro Itamar Franco, não. Mas enfim, qual que é a questão do Plano Real? Ele inicia o processo, na verdade ele não inicia, né? O processo já tinha começado antes, com a decisão, não foi estúpida, que foi planejada, da criação do Banco Central do Brasil. A criação do Banco Central é o primeiro passo para colocar o país nas mãos do controle do mercado financeiro. Certo? Foi criado ainda na ditadura militar. E sempre que isso acontece, a autoridade monetária, antes era o Banco do Brasil, foi por séculos o Banco do Brasil, mas aí não, resolveram criar o Banco Central do Brasil, e foi uma das primeiras medidas da ditadura militar, né? Pouco depois do golpe militar de 64, 30 anos antes, inclusive, 30 anos antes do Plano Real, uma das primeiras medidas do golpe militar, da ditadura militar, foi instituir o Banco Central. Quer dizer, uma das primeiras medidas mostra os interesses que levaram à ditadura militar. Né? Fica óbvio, fica claro, certo? Criar o Banco Central e entregar a administração das finanças do país, da dívida pública, na mão de banqueiros, como os Estados Unidos faziam. E aí o resultado é esse que vocês veem, certo? Mais 30 anos depois da ditadura militar ter entregue a nossa soberania aos banqueiros, deu mais um passo no sentido da financiarização da nossa economia. Foi a criação do Plano Real.
Plano Real, ele acabou com a inflação. Gente, a inflação estava acabando no mundo inteiro naquela época. Foi um fenômeno que surgiu no mundo inteiro por causa de questões relativas. Vejam só, a dívida americana, a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Questões relativas à taxa de juros dos Estados Unidos, inclusive destruíram a economia japonesa, que nunca mais se recuperou. E aí depois, no mundo inteiro, ela foi se recuperando. No Brasil cresceu todo um acelero, Fernando Henrique, o pai do real, não sei o quê. Cara, era um picareta, gente, porra. Né? Quando, pra vocês terem uma ideia, o país basicamente quebrado no fim do primeiro mandato dele, mas ele manteve o real a 1,20, só para subir uma semana depois da reeleição dele a 2,30. Seria equivalente a uns R$9. Mas as pessoas se esquecem disso, né? E muita gente nem viveu isso. Ou não sabem, não entenderam o que aconteceu. Então, o Plano Real foi uma pilantragem, basicamente. Eu lembro muito bem, unidade real de referência, 2.750 cruzeiros reais. É claro que na época eu não tinha um conhecimento de economia. Mas, apesar de ser goiano, eu moro nos Confins, que é uma região que majoritariamente é mineira. Então, é claro que eu não sabia na época. Tinha 17 anos. Mas eu desconfiava de muita coisa. Eu falei, cara, tem coisa aí. Tem coisa aí. Né? Tem coisa. Tem angu nesse caroço, enfim. Fazendo 30 anos do Plano Real. Aliás, deixa eu até colocar as palavras do Pierre Charida aqui. Não era liberalismo versus não liberalismo, ou direita versus esquerda. O debate era em favor das reformas ou contra as reformas. Eu sempre pleiteava o impossível: privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, acabar com os monopólios, senão não dá sustentação real. É claro que eu estava usando o meu peso intelectual de uma forma meio malandra, não era exatamente verdade, mas era para forçar o pêndulo a girar nessa direção, entende? Porque se não tem um doido que quer fazer isso, ele não mexe nessa direção. No final, o pêndulo andou metade do caminho. Pronto. Isso posto, vamos voltar à questão geopolítica. Porque isso é geopolítica. Geopolítica é o mundo inteiro, certo? Os Estados Unidos na época tinham um negocinho chamado soft power. A União Soviética tinha acabado. Segundo Fukuyama, era o fim da história, né? A democracia essa que os Estados Unidos levam para países que tem petróleo havia triunfado. E bom, né? Era isso. Então, sob Clinton, os Estados Unidos lideraram o mundo com o suposto soft power, né? Era esse período da história. Mas vejam só, os Estados Unidos, cara, isso é interessantíssimo, eles também cometeram o mesmo erro de financiarizar ainda mais uma economia já financiarizada. Eu já até expliquei várias vezes isso, como foi criado o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que é um banco particular. Primeiro desses bancos centrais foi da Inglaterra, criado ainda no século XVII, finalzinho do século XVII. Pouco depois da Revolução Gloriosa. A criação do Banco da Inglaterra foi o pagamento pela burguesia ter apoiado Guilherme de Orange e a restauração da monarquia no Reino Unido. Revolução Gloriosa, nós precisamos ter senso histórico. O que falta, na maioria, em esmagadora das análises, é senso histórico. Revolução Gloriosa, de 1685, foi a primeira revolução burguesa do mundo. Não foi a Revolução Francesa, não foi a Revolução Americana, não foi nem a Revolução Industrial, foi a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa pôs sim o período republicano inglês, né, sob os Cromwell, e restaura a monarquia, mas é uma monarquia constitucional, ou seja, submetida ao parlamento, traduzindo, submetida aos interesses diretos da burguesia. Eles escolheram como príncipe o tal Guilherme de Orange, que era holandês,
né? Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, você não manda nada, mas você ganha o título, umas posses, muito dinheiro, poder e tal, beleza. E aí os interesses burgueses por trás disso cobraram o preço 7 anos depois, em 1894. Olha que data simbólica. 1694, perdão, 330 anos atrás. Deve ser alguma coisa maçom, né? Que gosta de não terminar em 4. Então, 330 anos atrás, cria-se o Banco da Inglaterra. Aos poucos, ele não começou com esse poder todo, não, ele nem tinha monopólio. Mas aos poucos, era um banco particular que gestava a dívida pública britânica. Depois, no século XVIII, só me engano, em 1854, olha as ironias, né? O número terminado em 4. Cara, o tamanho desse lote, 414 metros quadrados. Essa casa era no estilo Art Deco. Vai ser derrubada e transformada numa dessas caixas quadradas horrorosas que pululam as cidades do mundo inteiro. Mas voltando, aos poucos o Banco da Inglaterra foi ganhando poder, controla a dívida, emite moeda, se torna monopolista, tal, foi ganhando poder. Mas já na época da independência dos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra já era muito poderoso, muitíssimo poderoso. É uma instituição particular, tá? O Banco Central do Reino Unido e dos Estados Unidos é um banco particular, não é público não. E aí eles tentaram convencer os Estados Unidos a ter um banco central também, né? Foi o primeiro banco nacional. Deu ruim, deu merda. Fizeram por 20 anos, né? E aí os negócios declinaram, a dívida cresceu, foi uma jossa, não vamos renovar isso não. Mas tanto eles fizeram e aconteceram que depois do fracasso do primeiro Banco Nacional, eles criaram o segundo Banco Nacional. Adivinha? Fracassou de novo e o presidente Lincoln pôs fim a... Na verdade foi Andrew Jackson, né? Pôs fim a palhaçada que veio esse Lincoln. Tentaram matar ele 3 vezes por causa disso. 3 vezes foi tentativa de assassinato, envenenamento, tiro. Lincoln, que manteve o pé e não recriou o terceiro Banco Nacional, tentava passar o fogo nele e acabar conseguindo. Enfim, né? Aí o que acontece? Criaram depois de Lincoln o segundo Banco Nacional, que como o primeiro fracassou miseravelmente em proteger os negócios, a indústria, a agricultura, enchendo as turras dos banqueiros de dinheiro. Então, beleza, não vou mexer com isso mais não. Aí, cara, tentaram de novo, foi tentando. Aí eles tiveram uma malandragem no governo de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, né? Não é um sujeito tão honesto. Os Estados Unidos, pelo amor de Deus, enfim, é um país capitalista, né? Ele é imperialista e tudo mais. No governo de Woodrow Wilson, ele foi convencido, não sei por quantos milhões, a criar só que o terceiro Banco Nacional pegava muito mal, porque os 2 primeiros tinham sido um fracasso. Eles resolveram mudar de nome. Federal Reserve. Federal Reserve nunca foi uma caixa econômica, né? Reserve é isso. Nunca foi federal, tão federal quanto o Federal Express. Mas tá, beleza, criaram o terceiro Banco Nacional, né? Federal Reserve, em 1912. Em 1914 ele já tinha conseguido realizar seu primeiro objetivo: jogar os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E eles tiveram papel ativo na Segunda Guerra Mundial também. E estão tendo na Terceira Guerra Mundial. É para isso que os bancos centrais são feitos, além de financiarizar a economia. Enfim, essa é a lógica do Plano Real: financiarização da economia. Mais tarde, quando Fernando Henrique foi eleito, ele tratou de aprofundar isso, para ajudar a financiarizar a economia, colocar esse país, esse povo na mão de banqueiro, de especulador financeiro, aquilo que a Mira Leitão chama de mercado, porque o mercado não é um mercado agrícola, não é um mercado pecuário, não é um mercado industrial, não é um mercado comercial, não é um mercado de trabalho, o mercado é de especuladores. E o mercado imobiliário, claro, que também são especuladores. Na verdade, gente, deixa eu só dar um breakzinho aqui
A gente fala muito sobre mercado imobiliário, além de ser o que mais rouba, de longe, o que mais rouba dinheiro das pessoas. Porque as pessoas não têm como fugir dele, como eu já expliquei. O mercado imobiliário tem que dar mais dinheiro do que o financeiro, que dá onde ele tira o recurso. E é por isso que o preço dos imóveis cresceu nos últimos 10 anos, 10 vezes. Impedindo que os jovens conseguissem ter a casa própria, que os pobres tivessem a casa própria. O objetivo basicamente é esse. Quando você olha para... Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês os números da taxa de fecundidade e de filhos por mulher, no caso, né, de crescimento da população da Catalunha, que é uma população aleatória da Espanha. Olha aqui. É claro que os europeus não são os mais cheirosos, não são necessariamente muito charmosos, não sabem nem beijar direito. Não são o povo mais sexy do mundo, mas é óbvio que eles sabem se reproduzir. Por que então não se reproduz? A Europa está morrendo. Como eu disse, não sei o que, até falar a teoria da substituição e a teoria racista, eu expliquei, não é? Primeiro porque não é uma teoria, é um fato. Vai na Europa, o que você menos vai... Gente, por favor, você não vai ver criança. As crianças que você vai ver são nitidamente estrangeiras. A Europa está morrendo, isso é óbvio, isso é evidente. Uma teoria racista, diz a preto. Não, meu filho, minha filha, ou filho, eu não sei como você quer ser chamada, ou chamade. Não é uma teoria, é um fato, é um fato. A Europa está morrendo, morrendo, morrendo. As pessoas não estão se reproduzindo. Qualquer um que for na Europa vê isso. Não tem criança? Quando tem criança não é europeia, certo? Mal tem jovem. O continente velho está sendo substituído, sim, basicamente por africanos e árabes. Eu nem vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim. O fato é que isso é realidade. Ponto. Você pode chorar, dar ataque, pedir, reclamar para a avó, mas isso é a realidade. Ok. Vejam bem. Esses processos de financiarização não aconteceram só no Brasil. No Brasil eles tiveram um artífice. Pércio Arida, teve o Rezende, né? Não vamos citar muito, mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Teve o Fernando Henrique Cardoso como grande ponta de lança. E no mundo inteiro eles levam... No mundo inteiro não, porque eles não aconteceram na China, né? Eles não aconteceram na China. Deixa eu até mostrar para vocês que na China o bagulho é diferente. É importante destacar que os banqueiros não seriam nada sem a mídia, sem a imprensa. A Globo foi a ponta de lança desse processo desde o início. O Jornal Nacional serve para isso, fazer propaganda para banqueiro. Mas voltando ao assunto, esses processos de financiarização, como vocês viram, que a China nunca adotou, que o Putin tratou de conter assim que ele ganhou algum poder, ele eliminou a capacidade dos bancos, foi por isso que ele se tornou um inimigo do Ocidente, né? Ele tirou dos bancos e dos estrangeiros o poder de controlar a economia nacional. A Coreia Popular faz isso, o Vietnã faz isso, o Irã faz isso. Por que vocês acham que eles são o eixo do mal? Que mal eles fazem? Que mal eles fazem? Vou mostrar pra vocês o que é o mal aqui. Yes, what's written on your forehead? Is this a place? No. Is he Muslim? No. Is he human? No. Is he a tyrant? Yes. Has he made 2 million people homeless? Yes. Is he bombing tents, hospitals, schools and mosques? Yes. Is he responsible for killing babies? Yes. Has he taken the lives of over 15,000 children in Gaza? Yes. Has he spilled the blood of 36,000 civilians, including women and children? Yes. Is he a genocider like Hitler? Yes. Alright, it's clear now. Long live hell for all tyrants. The whole world is witnessing this genocide. Don't just watch, take action. Share this video, spread the word, so that everyone hears about this atrocity. Não tem essa de eixo do mal, não.
Eles são o eixo do mal para o Ocidente, porque eles impedem os banqueiros de roubar o povo e o país deles. Isso é maldade, porque isso não é democracia. Só que o fato, gente, como a gente já viu, é que esse processo também erosionou, destruiu a economia dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, do Canadá, da Austrália, de todos os países do Ocidente. Porque é tipo uma teia de aranha que prende a própria aranha, certo? É isso que o mercado financeiro faz, é isso que a financiarização das economias fazem. Quando a gente fala de Ocidente, quando a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Canadá, quando a gente fala de Australásia, quando a gente fala de Japão, tá tudo relacionado a isso. Olha outro país escroto para Carvalho, que é a Coreia do Sul. Outro país em que as mulheres não têm mais filhos. Porque o mercado imobiliário, como é que você vai ter filho? O que a China está fazendo? Cara, 90% dos chineses moram na casa própria, não interessa a idade que tenham. A China financia com 20 anos sem juros. E não existe mais mercado. Uma das primeiras medidas desse atual mandato Xi Jinping, camarada Xi Jinping, foi impedir, destruir o mercado imobiliário. Agora você tem a indústria da construção civil. O mercado imobiliário foi destruído na China. O mercado financeiro foi controlado nas garras. É contra isso que o mundo está lutando. É sobre isso a guerra. Acho que o que nós fizemos aqui agora foi mostrar por que acontece a guerra. A guerra é das finanças contra a produção. Mais do que de capitalismo contra socialismo ou qualquer outra coisa, é financismo contra soberanismo, certo? Seja na forma de capitalismo, socialismo industrial, socialismo ecológico, socialismo, do que seja. A guerra das finanças contra a produção. É sobre isso e não está nada bem, gente. Não tem nada bem, não. Não tem nada bem. Mas sobre esse nada bem a gente vai falar mais tarde. Minha bateria é bem pouca até. Isso explica o conflito massacre, né? Israelense. Não é um conflito milenário. Nós já explicamos que não existe essa bobagem. Durante os 400 anos do Império Otomano, judeus e muçulmanos conviveram muito bem e em paz. Na verdade, os muçulmanos protegeram os judeus quando eles foram expulsos do mundo cristão europeu. Então esse negócio, é uma guerra de 3 irmãos, isso é uma bobagem completa, que não encontra fundamento nenhum na história, sabe? É uma falsificação deslavada, uma mentira. Esse conflito tem a idade do sionismo. Tem a idade do sionismo. Toda a narrativa, o Galloway é um deputado famoso, né? Pela sua postura. O Galloway deu uma lapada que eu gostaria que vocês vissem, que ilustra muito bem qual que é a raiz do problema. My question for you is, are you a racist? Why are you applauding that? What kind of people would applaud that? Am I a racist? You've sat through the last hour and a half of me speaking, and you're applauding someone asking me if I'm a racist? What kind of people are you? Or do you just applaud anything? Would you just applaud anything? You made a better job of it than your friend. I'll grant you that. Talking to me in a language I don't understand and then waving an Israeli flag in my face was not, I suspect, the finest moment that he will experience in what I hope is a long life in public affairs. I'll let you in on something you don't know. I'm one of the few people on the left in Britain who travelled the length and breadth of apartheid South Africa as an underground agent of the African National Congress led by Nelson Mandela, then in Pollsmoor prison in Cape Town. Therefore, the subject of apartheid is particularly important to me. The question of racism is particularly important to me. And in parenthesis, let me tell you this, that throughout the entirety of my time underground in South Africa under apartheid,
every house I slept in, every dinner I ate, every car I drove in was provided by Jewish activists of the African National Congress. So Jews don't have to be on the side of apartheid. They don't have to be on the side of racism. Jewish heroes amongst my blood brotherhood, like Dennis Goldberg, who served 27 years on Robben Island, in Pollsmoor prison, but who never was able to touch Mandela and his comrades because they were on one side of the apartheid prison wall, and he and a few other Jewish heroes of the African National Congress were on the other. Dennis Goldberg, Albie Sachs, Joe Slovo, Ruth First. Perhaps you've heard of these people. If you haven't, look them up. Jews don't have to be on the side of apartheid. They can stand up against it. And I say to those who imagine that they are friends of the state whose flag was just waved in my face, turn away from the racist apartheid ideology of Zionism. Turn back to where Jews were before the emergence and the hegemony of Zionism. The greatest people on the earth were Jews. The leaders of the socialist, communist, trade union, liberal, Enlightenment throughout the 17th, 18th, 19th centuries were great Jews. Marx himself was a Jew. None of them believed that as Jews they should go and take somebody else's country and drive millions of them around the world as refugees. All of them would have turned their back against such an ideology. But because of my experience in South Africa, which included, by the way, being battered and bloodied by a Scottish South African policeman called Campbell. It's one of the reasons why I hate Alistair Campbell so much. In Gugulethu police station, in the Gugulethu township in Cape Town, although the policeman had eventually to wash my feet in public, in penitence. But that's another story. Because of my time in South Africa, because of the decades that I worked against apartheid in South Africa, do you imagine that I would turn up at a university and debate apartheid with a supporter from South Africa of the apartheid system? I'd rather punch him in the face than debate with him. Why? Because apartheid is a racist poison. It is the worst kind of fascism. And I would never debate with any supporter of South African apartheid. Why should I debate with a supporter of Israeli apartheid? E só para encerrar, esse vídeo que eu já mostrei outras vezes, mas eu gosto de jogar na cara, ele demonstra porque você não vê o oqueísta, você não vê identitarista defendendo Palestina. Isso defendendo as letrinhas todas, né? LGBTQIAPN+, não sei o que. Estão tudo defendendo isso. Estão tudo defendendo o colorismo, o verdismo ongueiro, o indígena da Shopee. Mas você não vê essa gente, você não ouve essa gente abrir na boca deles para defender o povo palestino, que está sofrendo genocídio, que está sofrendo massacre, que está sofrendo uma guerra injusta. Você não vê a boca deles sendo aberta, não vou dizer os protestos, não. Você não vê a boca deles sendo aberta para defender o povo palestino. Aliás, você não vê a boca deles aberta para defender povo nenhum. Ele só defende os deles, certo? Os corpos. Enfim, vejam esse vídeo. O quanto ele ilustra bem o que é a Universidade de Colômbia, que é o local que formou essa gente, que forma essa gente, que dá prêmio para essa gente, que dá cátedra para essa gente.
o local onde surgiu o wokeísmo, o local onde surgem as teorias coloristas, as teorias identitárias, Universidade de Colômbia. Restou qualquer dúvida do que está em jogo na guerra? Restou qualquer dúvida contra o que nós estamos lutando? Ouça o vice-presidente da Universidade de Colômbia diante de uma pergunta simples: palestinos são seres humanos ou não? E aí depois tentem ter um bom dia. Answer his question. It's a yes or Simple no. question. It's a simple question. It's a yes or no. Are Palestinians human? Answer that. Answer that. Human. Are Palestinians human? You can't even say yes. You can't even say Palestinians human. I refuse to be intimidated. How is that being intimidating? When the school